Os consoles de nova geração podem ter uma repaginada antes do tempo, versões intermediárias ou até mesmo modificar internamente a sua composição, mantendo semelhança com aquilo que já foi criado. Isso para Xbox Series e também para PlayStation 5. Isso não é um rumor, é uma grande possibilidade. Não entendeu, paçocas? Vem comigo. Esse conteúdo só é possível graças aos nossos parceiros. Na DVD Mall você pode adquirir o Windows 10 Professional original com um grande preço ainda utilizando o nosso código DG20 para ganhar 20% de desconto nesse e em outros pacotes de software, além de pagamento facilitado de várias formas, incluindo Bitcoin. Tá esperando o quê? Ou você pode adquirir também Kaspersky, antivírus profissional com modo game e o modo Safe Money para te proteger nas transações. No DG é assim, você assiste e você também tem descontos incríveis com os nossos parceiros. Participe e apoie o canal. Ok, a coisa não tá muito fácil para quem é gamer, né? Entender todas as composições que a indústria tem se difundido está ficando cada vez mais complexo. Nós tivemos geração passada, uma meia geração muito superior, com upgrade muito grande, que durou muito pouco tempo. Depois entrou a nova geração, logo a nova geração já trouxe algumas variedades, mas também já trouxe escassez dos estoques desses componentes aí, desses consoles mais caros, o Series X e o PlayStation 5. E aí agora também nós temos a possibilidade de termos aí uma antecipação de meia geração, exatamente. Isso pode ser real, pode não necessariamente ser uma meia geração, mas que pode mudar o design e até mesmo PCBs, componentes internos dos novos modelos que serão criados em 2022, isso tem uma possibilidade muito grande de acontecer, cara. Que loucura, né? Tem que lidar com tudo isso e mais um pouco. Vamos te explicar a parada, como é que funciona. No vídeo que nós fizemos sobre se compensa ou não comprar no final do ano com os consoles de nova geração, que tá aqui, caso você queira aí dar uma conferida, se você tiver essa dúvida, nós informamos lá sobre a questão da crise do silício, mas nós passamos de maneira um pouco mais vaga. O que acontece é que desde o começo do ano nós estamos passando por uma crise de silício bem grande e nós estamos com ausência de componentes de silício, e não só componentes processador. Quando se fala em silício, a gente fala de processador, de GPU, mas o silício também tem outros componentes, por exemplo, reguladores de energia em chips em silício. Um dos fabricantes, por exemplo, é a Toshiba. Em um relatório recente aí da Bloomberg, ela aponta que não vai conseguir atender a demanda por mais um ano dentro da capacidade que ela está tendo agora. Aliás, no final do ano, ela vai ainda diminuir alguns clientes dela, ou seja, quem são os clientes da Toshiba para esse tipo de componente? Por exemplo, a Microsoft, a Sony nos seus consoles e a indústria automobilística. Aliás, a indústria automobilística parece que sofre até mais que a indústria de consoles. A matéria também aponta que a Índia, o maior fabricante, prevê uma redução de 40% da sua fabricação e do seu ganho, do seu lucro no ano que vem, justamente por conta da volta que não acabou da crise do silício, que a expectativa e também alguns analistas preveram que até o segundo semestre desse ano de 2021 poderia iniciar uma normalização, agora realmente perdeu esse consenso, chega a 2023, quando fabricantes de silício de componentes ultra importantes e vitais, como a Toshiba, apontam e sinalizam que vão falhar na entrega das demandas dos seus componentes. Para quem tem dúvidas sobre isso e ainda acha que a Microsoft e a Sony poderia ter previsto que isso foi meio que, sei lá, os caras fizeram enrustido, mesmo eles sabendo e tal e coisa, acontece o seguinte: sim, poderia ter, eles têm informação para saber e tudo mais. No entanto, indústria de eletrônicos de consumo, como consoles, por exemplo, eles trabalham num esquema chamado Just-in-Time. O Just-in-Time é basicamente quando você cria uma meta de venda, por exemplo, eu vou vender 20 milhões de consoles durante o ano. Só que, no entanto, você não vai fabricar 20 milhões de consoles logo de início. Você vai vendendo e aumentando a sua produção conforme vai aumentando as suas vendas. A indústria de console trabalha Just-in-Time faz muitos anos. O problema é que a crise do silício
silício inverteu e polarizou e despolarizou a questão do just time, porque não tem just time de componentes, eles estão escassos, estão acabando rápidos e a indústria tem que se espalhar. A crise é tão grande que Amazon, Microsoft e Google, entre outras grandes, lá nos Estados Unidos, montaram um lobby para tirar a fabricação dos países asiáticos e trazer para os Estados Unidos, voltar a se fabricar o silício dos Estados Unidos. Esse lobby já está fechando várias coisas, mas ainda não está produzindo. Ou seja, a expectativa cada vez mais se amplifica para 2023, sim, que as coisas devam normalizar. Ou, na pior das hipóteses, o início da normalização. E o que tem isso tudo a ver com novos consoles? Aliás, se nós não estamos nem conseguindo produzir os atuais, os originais que foram lançados, o PlayStation 5, o Xbox Series X, principalmente, a demanda tem sido um pouco maior, aí tem a oferta, né, tem sido um pouco maior do Xbox Series S, mas os consoles mais premiums estão realmente sofrendo com a demanda. Se nós não conseguimos fazer isso, como é que nós vamos fazer outros? A questão se limita da seguinte maneira: a gente tem que fazer uma troca de componentes para tentar revitalizar, para tentar incluir outros fornecedores. Então, se a Toshiba está com problema, muito provável que o design do PlayStation 5 ou do Xbox Series X seja afetado, principalmente porque eles vão ter que procurar um novo fornecedor que tem um novo regulador de energia, que provoca outra voltagem, que vai ter que mudar o design da PCB para acoplar aquele regulador, ou talvez outro chip de silício controlador de outro fornecedor que tenha demanda. Dessa forma, as empresas têm que redesenhar os seus conceitos para conseguir, pelo menos, tentar driblar a demanda que pode vir. Isso já tinha sido meio que anunciado que a Sony poderia usar essa estratégia, no entanto não tinha se definido como. Um dos apontamentos que já sugere que isso possa já estar acontecendo, nem chegará a 2022, não sei se ficou sabendo, o modelo do PlayStation 5, aliás, um novo número de série, um novo lote do PlayStation 5 foi distribuído na Austrália, aquele mesmo que você deve ter ouvido das notícias, que agora o parafuso não precisa da chave Phillips, você faz com a mão. Então, ele possui 300 gramas a menos. Isso poderia ser para uma economia da própria empresa e ter uma lucratividade maior, ou ela simplesmente remodelou o design para acoplar outro tipo de componente que poderia ser mais caro e ela economiza na produção do chassi, tentando equilibrar. Esse é um exemplo de que já está sendo visto, ou é possível, pelo menos, que isso seja um reflexo da mudança da escassez. A Sony, por exemplo, tem falado dessa matéria da Bloomberg, que a expectativa é que venda ainda 14 milhões do PlayStation 5 até o final do ano, eles estão confiantes. No entanto, os próprios analistas já apontam que talvez a Sony não consiga atingir esse número, e não é porque ela não conseguiria clientes dispostos a comprar o PlayStation 5, mas ela não conseguiria atender essa demanda até o final do ano. Pois bem, os analistas também erram, como erraram que falaram que a partir de 2022 poderia se normalizar. A gente está entrando num novo ciclo da crise do silício, a escassez continua, a parte de cambistas vendendo os consoles caros deve continuar por 2022 e não é difícil nós termos uma repaginada. Falando em repaginada, eu falei das modificações que poderiam ter mantendo os mesmos modelos. Outra possibilidade é as indústrias partirem para novos modelos, a qual elas incluem novas tecnologias ou ligeiros aprimoramentos. E aí elas poderiam relançar esses consoles a partir de 2022, provavelmente se isso acontecesse no segundo semestre de 2022, já repaginado, já com update e até mesmo com níveis de tecnologia superiores. Inferiores ao que nós já temos, dificilmente as empresas estarão dispostas simplesmente para manter os estoques, justamente porque isso deve abrir uma mancha enorme dentro das empresas. Mas do que nós temos para maior, é bem possível que seja feito um reajuste para tentar domar a situação do silício até se normalizar em 2023. Como eu já disse, mudando o design, mudando os componentes internos, reestruturando a tecnologia, é possível acionar novos fornecedores e conseguir restabelecer, pelo menos em parte, esses consoles para atender a demanda.
Ah, Gotti, mas você viu aquele lance que tem na capa do Saints Row, do Series S, com o CD e poderia ser? Eu vi. Cara, isso é teoria da conspiração da quinta série. Os fatos que trouxemos pra você aqui são informações oficiais das empresas. E o Xbox Series S claramente não está sofrendo tanto com a crise do silício, justamente porque a concepção de componentes dele é diferente. É só a gente parar um pouco pra pensar e deixa a teoria da conspiração pra quem não pensa. Eu sou Gotti Cos e até a próxima.